E agora estamos aguardando o quê? Agora vai começar, na verdade ele já habilitou. Ah, tá ok. Bom, gente, boa tarde a todos. Eu espero que todos estejam bem, seguros em casa. Eu queria dar início, eu gostaria de dar início ao quarto Café e Minério, que o SEG Estudante da Unicamp está organizando. Meu nome é Igor Moreira, eu sou doutorando em Geologia pela Unicamp e membro do capítulo estudantil também. Eu vou ser o mediador do encontro de hoje, que tem como tema principal o setor minerário pós-pandemia e os panoramas e as perspectivas futuras. A ideia dessa live é que ela funcione mais ou menos como uma conversa entre os participantes e no final vai ser aberto um espaço para algumas perguntas serem realizadas através do chat do YouTube. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser comentar alguma coisa, vai ser por lá. Então, vou fazer o encaminhamento, agora vou fazer as apresentações dos nossos convidados de hoje, que é o professor Dr. André Tosi Furtado e o professor Dr. Roberto Pérez Xavier. O professor André Furtado ele é professor titular do Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Unicamp. Ele tem graduação, mestrado e doutorado em Ciências Econômicas pela Universidade de Paris. Ele possui pós-doutorado em Economia dos Recursos Minerais pelo CIRED de França e livre docência pela Unicamp. Atualmente, ele exerce pesquisa na área de inovação, com ênfase em energia e políticas de inovação. O professor Roberto Xavier, ele é professor universitário aposentado do Departamento de Geologia e Recursos Minerais da Unicamp e tem ampla atuação na área de Geologia Econômica. Ele é bacharel em Geologia, mestre em Geociências pela Universidade de São Paulo, é doutor em Geologia pela Universidade de Southampton, no Reino Unido, e atualmente é diretor executivo da Agência de Desenvolvimento e Inovação da Indústria Mineral Brasileira, a ADIMB, e está como vice-presidente regional da América do Sul da Society of Economic Geologists, que é a SEG. Bom, então eu queria agradecer a presença de vocês, o convite de vocês para a live, sejam muito bem-vindos. Gostaria também de agradecer a presença do pessoal que está assistindo a gente. E caso os senhores sintam necessidade, queiram falar alguma coisa, eu vou deixar esse espaço aberto para vocês. Senão a gente já pode dar encaminhamentos e início para as pautas de hoje. Eu gostaria só de, rapidamente, agradecer ao capítulo estudantil da SEG, que é sediada, a SEG da Unicamp, né, pelo convite feito pela Poliana Vidal. Agradeço a você, Igor, por ser o moderador, e estar participando do Café em Minério, né? Quer dizer, são 5h30 da tarde. Café, nesse momento, é complicado. Mas, de qualquer forma, vamos lá. O tema é bastante atual e obrigado pela oportunidade em participar dele. Também gostaria de agradecer a oportunidade aqui de estar presente, de ter sido convidado pelos alunos e poder aqui falar sobre a economia e o setor mineral aqui no Brasil e no mundo. Certo. Então, as pautas de hoje que a gente conversa, como tema inicialmente, seria a gente fazer um panorama, né? Ter uma breve situação atual da economia brasileira e do setor mineral. André, é com você. Eu ia falar mais da situação econômica, né? Mas em primeiro lugar, dizer que o tema de hoje é pandemia, né? E a gente está vivendo uma crise muito profunda, né? Primeiro dizer que essa crise, né, já vem de há um certo tempo. Então, digamos, a região, né, América Latina e Brasil estão sofrendo, já vinham sofrendo muito, né? A economia brasileira cresceu muito pouco, né? Para se ter uma ideia, o PIB da América Latina em 2014 a 2019 cresceu 0,4% ao ano, né? Que significa que a renda per capita já estava caindo, né? Na região, e aí veio se abater agora, neste ano, a crise do coronavírus, né? Que está sacudindo
completamente, né? E é um choque adicional de uma dimensão jamais vista, né? As previsões feitas pela CEPAL é de que o PIB da região caia de 5,3% em 2020, né? Para vocês terem uma ideia, é uma queda maior do que praticamente no resto do mundo. Se você pegar o mundo inteiro, é 2,2%, né? Na América Latina é 5,3%. Então, existe aí um ponto que é bom levar em consideração, que a região é muito vulnerável, né? Ela está sendo impactada muito negativamente, né? E isso se deve a fatores tanto externos, né, quanto internos, que têm que ser melhor entendidos. Do ponto de vista externo, você tem um choque aí do preço das commodities, né, do volume do comércio internacional, da desarticulação das cadeias produtivas, tudo isso está impactando enormemente a economia mundial, né, derrubando o preço das commodities, enfim, isso o Robertinho vai tratar melhor, enfim, é um choque terrível e que dentro da economia brasileira também a gente tem que entender que tem setores que vão ser muito afetados, né, outros menos, né? Há um fenômeno assim, mas isso tem conotações sociais terríveis, porque o Brasil, não só, mas muitos outros países em desenvolvimento têm um setor informal enorme, né? Esse setor informal não tem nenhuma preparação para, digamos, esse tipo de choque econômico, né? E então, além da crise econômica, a gente vai ter uma crise social profunda, né? E, obviamente, isso vai exigir, né, que a região, enfim, o Brasil, se encontre soluções, vai ter que ser muito criativo, né? Então, eu não quero falar mais, depois a gente pode comentar mais em detalhe alguns aspectos dessa crise. Bom, eu posso falar, Igor? Posso, pode sim. Ok. Tentando complementar a fala do professor André, eu gostaria de entrar na situação atual do setor mineral do Brasil. Acho que, primeiro, é bom a gente ter uma ideia do que é esse setor atualmente. E gostaria de dizer que nós não podemos pensar a mineração no Brasil com base em uma commodity apenas. Nós não podemos simplesmente pensar que o setor mineral do Brasil, ele simplesmente está baseado no minério de ferro, o que não é... Ele é muito importante, sem dúvida, né? Mas o que eu quero aqui é colocar a importância de outros commodities dentro do nosso setor mineral, né? A mineração brasileira, na realidade, ela se baseia na exploração de uma ampla variedade de bens minerais, né? Atualmente são 88 substâncias, né? E dentro dessas substâncias, na produção mineral comercializada do Brasil, 80% são metais e 20% não metais. E desses 80% dos metais que contribuem para a produção mineral comercializada brasileira, 99,6% correspondem a uma série de 11 metais aí, né? Que, óbvio, o ferro é o mais importante, 71,1%. Mas temos o cobre, temos o ouro, temos o alumínio, temos o níquel, temos o vanádio, temos o zinco, temos o manganês, temos o estanho. Então, a nossa mineração é de multi-commodity. Em termos de faturamento no setor mineral, as substâncias de maior destaque ficam dentro desse rol de metais e não metais que eu coloquei. Mas aí, de uma forma geral, seria o ferro, em termos de faturamento, tá? 63%, mais 11% o ouro, 6,4% o cobre, alumínio 3%, água mineral 3%, e vem todo aí um setor de rochas industriais, minerais e rochas industriais, que chega próximo de 3%. Né? Atualmente, o setor, todo esse setor,
ele é constituído de mais ou menos 9.400 empresas, sendo que a grande maioria é de pequeno e médio porte e a minoria de grande porte. Grande porte é quando a empresa produz mais do que 1 milhão de toneladas de minério por ano. E todo esse conjunto de commodities que eu mencionei, eles têm a sua participação bastante significativa nas exportações, né? E se nós pensarmos no valor das exportações, de novo, entramos com ferro, 66%, mas tem ouro, 14%, tem cobre, 7%, ferro nióbio, 6%. Novamente entramos com pedras e rochas ornamentais na faixa de 3%, manganês, um pouco acima de 1%, alumínio, 0,7%, e assim por diante. Mas também, isso eu estou falando das exportações desses commodities, mas nós temos que lembrar que também somos dependentes de um rol de commodities que nós precisamos importar, né? Não podemos esquecer disso, nós somos dependentes, como o potássio, o carvão, o cobre, seguido de enxofre, rocha fosfática e zinco. No início da cadeia do setor mineral, né, essa cadeia é relativamente longa, mas lá no início existe a pesquisa mineral, a exploração mineral, que é onde se encontram depósitos. E essa exploração no país, ela tem, em período de pré-crise, ela estava num crescente, não exponencial, mas estava num crescente, né, com atividades de exploração principalmente voltadas para ouro, para metais de base, né, cobre, chumbo e zinco, para nióbio, para vanádio, para manganês, nas mais diferentes províncias minerais do país, não só restritas ao quadrilátero ferrífero e Carajás, mas muitas províncias minerais já estavam se tornando emergentes do ponto de vista prospectivo, né, como a província mineral de Alta Floresta, a província mineral do Tapajós, né, no Mato Grosso e no Pará, respectivamente, a Borborema, o Gurupi, o Escudo Rio-Grandense e assim por diante. Esse é um panorama bastante geral do setor mineral. Pelo que os senhores falaram, a gente consegue ver o grau de importância que tem toda a cadeia, principalmente da mineração, sem considerar toda a cadeia do petróleo, desde a parte de exploração, refino e distribuição. Em função disso, dessas informações, a gente já consegue ter um grau da relevância do setor mineral para o Brasil. Agora, quais seriam as implicações de uma paralisação nas atividades, uma paralisação e os impactos de atividades nesses setores, principalmente? Aí, quem quiser começar... Eu posso... Você quer falar? Por favor, André. Não, por favor, André, eu vou depois. Eu acho que a gente pode falar um pouco do que está acontecendo no comércio internacional, né? O nosso foco é essa crise, né? A gente vai tentar explorar um pouco esse tema, né? Quer dizer, a crise do coronavírus, né, é uma crise inédita na história. A gente só tem equivalente dessa magnitude se a gente for lá buscar em 29, né, certo? Para você ter uma coisa da magnitude que está acontecendo hoje, uma paralisação em grande escala na economia mundial toda. Então, o que por exemplo, está se prevendo? Né, que nós estamos num mundo globalizado, o comércio é muito importante, não vou dizer que é a única atividade, mas o comércio exterior é fundamental para os países, né? E o que está se prevendo em 2020 é que o comércio internacional caia em valor algo entre 13% e 30%. Certo? Você tem uma noção do impacto que isso vai ter, né? A gente sabe que né, lógico que tem um impacto disso que não é diretamente ligado à mineração. Por exemplo, o Brasil hoje importa muito produto industrial, produto intermediário, que vão para as cadeias produtivas.
para fazer carro, etc. e tal, né? E o que está acontecendo hoje? Esse fornecimento, que está muito associado à China, né, sofreu uma profunda interrupção. Não se sabe direito como é que isso vai retomar, né, mas está retomando, né? Por outro lado, a China é um enorme mercado, principalmente de commodities, do Brasil e também dos outros países aqui da região, né? Principalmente falando de América do Sul, é o grande mercado. E está se prevendo que as exportações para a China caiam algo como 25%, né, em 2020. Quer dizer, é um choque de uma magnitude impressionante, né? E, obviamente, isso vai ter impactos na região. Tem outras atividades que a gente tem que entender que são muito importantes, que hoje estão sendo impactadas, né? Por exemplo, a América Latina, isso não é tanto o caso do Brasil, mas outros países da América Latina vivem muito das remessas dos imigrantes, certo? Que trabalham principalmente nos Estados Unidos, países desenvolvidos. Essas remessas também estão caindo drasticamente, né? O turismo é uma atividade de primeira importância em muitos países da região, né, que vivem, então, sistema hoteleiro, etc. e tal. Bom, isso tudo está parado, né, e com um impacto também profundo, né? Então, todo esse aspecto tem que ser levado em consideração. Tem um outro que é muito importante, é que os estados hoje, né, a gente pode até explorar isso, estão sendo chamados, né, o Estado aqui, falando do governo, para suprir, né, uma série de problemas, né? Então, né, a gente está vendo aí o governo brasileiro tomando uma série de iniciativas que está ocorrendo no mundo inteiro, só que a capacidade financeira dos estados, ela também está comprometida, certo? Porque o que se sabe, né? Que existe hoje um volume crescente de dívida internacional, né? Que está aí aumentando a cada dia, né? E a capacidade de endividamento da economia como um todo é limitada. Então, isso também tende a restringir muito, por exemplo, a possibilidade de uma retomada do investimento, né? Como é que você vai ter uma retomada posterior? Você precisa de investimento, você precisa de financiamento. Onde você vai arrumar o dinheiro para financiar esses grandes investimentos que são necessários para a retomada da economia? Vocês podem ter visto que aqui no Brasil isso já se tornou um debate aí com o Guedes, etc. e tal, né? Porque justamente é necessário esse investimento e não tem onde buscar, porque justamente é um super endividamento. Outro elemento importante dessa crise internacional, que todo mundo está vendo, é o preço do dólar disparando, né? Por que o dólar está disparando, né? Quais são os fatores que estão levando a isso? Na realidade, você está tendo uma fuga de capitais hoje, né, saindo da América Latina, né? Em massa, né, de pessoas que estão buscando o dólar, né, como refúgio, né? E isso também é uma restrição enorme para a região, que precisa, né, vai precisar, por exemplo, a dívida externa vai ter que ser renegociada, precisa de um alongamento dessa dívida. Agora, como que você vai fazer isso numa condição onde o mercado... Porque a gente tem que perceber que o período anterior, lá da 2010 até recentemente, era um período de abundância de capitais e de facilidade de endividamento. Essa situação hoje está se comprometendo. Se a gente for ver como é que está evoluindo o risco país no Brasil, por exemplo, a gente vai perceber que o risco país está explodindo, né? E a gente não sabe onde que isso vai parar. Quer dizer, então houve uma deterioração da capacidade externa de financiamento, que também é muito grave no caso hoje. Então, isso tudo são enormes desafios que estão sendo colocados, que mostram a gravidade dessa crise, né? E a necessidade de realmente repensar as políticas, etc., para você conseguir contornar os problemas enormes que estamos tendo que enfrentar hoje, né? Além do problema lá social que eu já comentei. Enquanto que o professor André ele coloca esse aspecto da crise na escala macro, eu aqui volto para a minha escala do setor mineral do Brasil,
tentando, então, mostrar a importância. Eu gostaria de falar um pouquinho mais da sua importância, para depois colocar a sua questão, Igor, que se refere às implicações e impactos durante esse período de coronavírus, no setor mineral, né? Então, eu queria complementar em relação na primeira parte, eu dei uma visão do setor mineral em dados, mas em termos de importância, veja, em 2019, nós tivemos um faturamento, o setor mineral, da ordem de 30 bilhões, né? Isso no câmbio de hoje, de 30 bilhões. No primeiro trimestre de 2020, isso excetuando, vamos tirar petróleo e gás, o faturamento já está na ordem de 6,6 bilhões. Né? E obviamente, uma produção que vem de estados brasileiros que tradicionalmente são mineradores, né? O Pará, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Bahia, Mato Grosso, sem mencionar outros, eu estou aqui só colocando os tradicionais. Isso significa que, em termos de importância, o setor mineral, e agora incluindo petróleo e gás, contribuem com 4%, ou aproximadamente 4% do PIB nacional. Né? Se você vai para exportações das nossas commodities, o valor total de exportações total, não do setor mineral, total, em 2019, foi da ordem de 185 bilhões. Desse valor, 22,6%, né, foi contribuição do setor mineral, ou seja, 42 bilhões em bens exportados, minérios e transformados. Né? Então, as substâncias minerais, de uma forma geral, desempenham um papel importante aí na nossa balança comercial. Também a gente não pode esquecer, Igor, que existem tributos atrás da produção mineral. Né? Isso é o chamado CEFEM, para aqueles que não estão familiarizados com o termo, né? É a compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Né? Então, das 88 substâncias que eu falei que o país, na realidade, produz, 5 delas são responsáveis por mais do que 90% da arrecadação desse CEFEM. Né? É claro, aquelas que, de novo, eu vou mencionar e vou repetir. O ferro na liderança, mas com ouro, com cobre, com alumínio, né, com os não metálicos, e aí outras que contribuem com 9%. São, hoje no país, ou pelo menos no primeiro trimestre de 2020, são aproximadamente 6 mil empresas do setor mineral recolhendo o CEFEM. Né? E lembrando que esses tributos que vêm da mineração por meio do CEFEM, eles são distribuídos. 12% vai para a União, né? 23% vai para o estado de origem da extração e 65% para o município, né? Onde a extração está sendo realizada, ou então está sendo impactada pela mineração. Isso, colocando isso em conjunto, isso gera empregos, né? Empregos de forma direta, mais indireta, na ordem aí de 2 milhões ao longo de toda a cadeia produtiva. Bom, aí a gente coloca toda essa importância do setor mineral, né, para o Brasil, mas aí a gente enfrenta, né, leva essa pancada dessa crise do coronavírus, né, que é uma crise de demanda, né? Ou seja, hoje a economia mundial está sofrendo de baixa demanda e o setor mineral não é também, né? A baixa demanda para insumos da mineração, ou seja, você tem falta de mercado, você tem uma interrupção aí na economia global. Recentemente foi feita uma pesquisa exatamente sobre o impacto que o setor mineral está tendo em função da coronavírus. Está certo que a pesquisa não abrangeu um número muito grande de empresas, foram 270, mas os 3 principais impactos que relataram, 3 principais, foram perda de receita, 78%,
queda de vendas, 54%, e queda de produção. Então, veja, vamos lembrar que a mineração é uma das principais atividades econômicas dos estados brasileiros classicamente mineradores, né? Minas Gerais, Pará, Bahia, Goiás, São Paulo, Mato Grosso. Tá? E nesses estados há uma série de municípios que também dependem dos tributos, dos royalties da mineração, que é o CEFEM. Hoje são 2.373 municípios que recolhem CEFEM. Só para você ter uma ideia, em Minas Gerais, que é um clássico estado minerador, de 853 municípios, 480 recolhem esses tributos, 480. Então, veja, com esse impacto, com essa falta de demanda, você vai estar tendo aí uma perda de receita em nível estadual, em nível federal e em nível municipal, né? Agora, essa redução na produção e no processamento de bens minerais, isso também implica em redução de custos, e lá no final, medidas do tipo redução da jornada de trabalho dos empregados, com redução salarial, podendo até evoluir para demissões. E no caso do setor mineral, a cada emprego fechado, isso implica em 13 outros que são eliminados na cadeia produtiva. Então, é algo que é um impacto socioeconômico bastante duro, né? Na minha área, na exploração mineral, lá no início da cadeia, bom, esse impacto é maior porque grande parte dos projetos em nível de exploração mineral, o cronograma desses projetos já foram adiados ou então estão suspensos, né? E finalmente, as empresas do setor mineral, elas podem ter estoques de minério suficientes para abastecer o mercado dentro de um determinado tempo. Mas se você projetar essa crise de uma forma mais longeva, vai haver rompimento na cadeia de suprimentos para alguns setores essenciais, né? Por exemplo, fertilizantes, agricultura e, obviamente, a indústria alimentícia. Consegue ver que os impactos são bem complexos e que a rede é mais complexa ainda, principalmente de abastecimento. Então, considerando todo esse cenário, tanto a longo prazo, até, como o senhor já apontou, senhor Roberto, sobre o rompimento até de algumas cadeias de suprimento de materiais e tudo mais, como que a gente pode pensar como que a gente poderia atravessar esse período, considerando os fatores econômicos essenciais, considerando a saúde das pessoas que não sejam impactadas, como é que a gente poderia atravessar isso de forma a minimizar os efeitos nocivos que a gente está tendo? Vamos fazer o ping-pong, Igor. Vamos para o macro com o André, depois eu passo a minha escola. Tá ótimo, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de retomar essa questão do comércio internacional, porque, né, você está falando do setor mineral, né, é um setor muito sensível ao comércio internacional, né, porque os preços são fixados internacionalmente, né, e a gente percebe nessa crise, basta ver os indicadores sobre preço das commodities, que está havendo uma queda muito grande desses preços no mercado internacional. Então, o Robertinho já falou, existe um problema de demanda. Então, quando a demanda cai, né, que tem a ver com volume, né, certo? Também cai junto os preços, certo? E aí você tem um duplo fenômeno, né? Você vai ter uma perda porque você está podendo exportar menos, né? E você vai ter uma perda porque seus preços vão cair, né? Esses dois fenômenos vão se adicionar no caso aqui da região e vão ter um impacto muito profundo. Para vocês terem uma ideia, está se imaginando que essa perda de receita vai ser algo como 15% em 2020, né, para as exportações, né?
gente pode dizer que isso já dá uma boa ideia do que vai ser esse impacto, sendo que a queda de preço explicaria 9% dessa queda. Então, o impacto preço vai ser maior do que o impacto volume, né? Isso para a gente ter uma noção. Então, a pergunta é sobre o que pode ser feito, né, nessas circunstâncias, né? Não tem muito o que fazer, né, porque são fenômenos internacionais. A gente não vai conseguir manejar. O que a gente pode tentar fazer, né, é um pouco tentar se reposicionar como região, né? No sentido, a globalização levou uma abertura muito grande das nossas economias, né? A gente se especializou muito em exportação de commodities, né? Isso passou a ser central na nossa pauta exportadora, né? É provável que essa depressão do consumo seja uma depressão que não vai se ater apenas ao momento agora da crise, mas vai ter um efeito maior, todos estão falando disso, né, que vai ter um efeito pelo menos uns 4, 5 anos de preços em patamares bem menores e uma demanda mais deprimida, né, e que, portanto, vai ter que, a região, de certa forma, vai ter que pensar, e eu digo a América Latina e o Brasil dentro dela, em estratégias de desenvolvimento mais autônomas, certo? Porque essa nossa vulnerabilidade em relação ao mercado internacional é uma vulnerabilidade estrutural, que hoje nos coloca, de certa forma, muito expostos à crise. A gente pode. Então, o que a economia, né, um pouco reproduziu o que acontecia em 1930, né? Quer dizer, a economia tem que achar novas orientações, né, para poder um pouco se reconverter, né? Muita gente hoje fala, né, da questão ambiental, né, certo? Então, os desafios colocados pela, né, sustentabilidade ambiental estão sendo colocados como a grande saída, né, de longo prazo do desenvolvimento. Então, eu acho que deveria tentar algo nessa direção, né, de desenvolver certos setores, certas tecnologias, né, que são mais sustentáveis, né? E essas tecnologias também demandam recursos naturais, né? Tudo depende né, você tem minerais por trás. Então, e também, mas vai ter que se dar maior atenção à questão da indústria, ter uma indústria. O Brasil é um país grande, tem um tecido industrial já bem desenvolvido, mas que sofreu uma certa involução. Então, provavelmente isso está acontecendo no mundo inteiro. Eu não estou inventando nada. Quer dizer, os Estados Unidos estão fazendo isso, o Japão, etc. e tal, né? Estão tentando adensar de novo as suas cadeias produtivas, ter mais resiliência em relação a esses choques externos que vão acontecer, para você ter uma economia mais sólida, mais integrada, com cadeias produtivas talvez fornecidas mais localmente, para você poder resistir melhor a esse momento de dificuldade no processo de globalização, né? Um pouco, essas são as orientações que a gente tem visto aí, que estão sendo encaminhadas. Me parece que a globalização está sendo botada em xeque, né? Pelo menos, não totalmente, mas tem algo ali que está sofrendo duramente, né? Bom, a questão é como atravessar esse período, né? Essa é a questão que você levantou. A questão que não tem resposta única. Depende da escala que você está se referindo. A escala mais macro foi abordada pelo André. Agora, fazer essa travessia, ele é um trabalho que, de certa forma, é coletivo, né? Onde empresas, governo e sociedade, né? Sociedade de cidadãos, devem fazer o seu papel de forma consciente. Mesmo porque os protocolos para mitigar a expansão do coronavírus,
eles até já fazem parte do nosso dia a dia, né? Faz 2 meses que nós estamos exercitando isso, né? Nós já estamos bem treinados para isso. É uma questão de ser mais ou menos consciente. Né? Do ponto de vista do setor mineral, as atividades minerárias no país elas não estão totalmente paralisadas. Né? Então, para aguentar ou suportar minimamente esse período de baque, né, da crise de demanda, o que se espera, e nem sempre isso é possível, é a manutenção dos empregos. Isso talvez não seja possível para todas as empresas do setor mineral como um todo, né? Talvez as empresas com maior robustez financeira consigam, mas pelo menos manter minimamente aí os empregos. E agora, algo, Igor, que eu gostaria de enfatizar é que o setor mineral tem sido um dos setores que mais tem contribuído de forma socioeconômica, ou pelo menos social, para esse período de pandemia. Porque se você olhar na mídia, você vai encontrar inúmeras iniciativas no sentido de mineradores que têm prestado auxílio, tanto financeiro, né, através do estabelecimento de fundos, né, quanto na aquisição de equipamentos médicos hospitalares, né, no caso de respiradores mecânicos, equipamentos de proteção para os profissionais da saúde, testes para a confirmação do vírus, e isso, em muitos casos, em parceria com os governos locais, né, ou mesmo estadual. Então, mesmo durante esse período duro que estamos passando, acho que o setor mineral ele tem dado um exemplo bastante interessante de amenizar, pelo menos, os impactos, pelo menos no que se refere às comunidades em que dependem da mineração. E, finalmente, o governo também tem o seu papel, né, claro, no sentido de implementar medidas de suporte à saúde pública, ao mercado financeiro e também ter um plano que possa promover investimento ou crescimento no ciclo pós-pandemia. No caso do Ministério de Minas e Energia, por exemplo, há um comitê de crise, é um comitê de crise em que tem um link direto com a sociedade, né? A sociedade que eu digo é o setor mineral, onde tem havido uma série de reuniões onde se levantam os problemas que eventualmente possam ser combatidos de forma unida entre o meio empresarial e o meio governamental. Agora, vamos expandir um pouco a nossa abordagem, considerando muito que o professor André Furtado disse, já apontou um pouco no discurso dele, como que a gente pode prever o que seria o cenário pós-pandemia? Como que a gente pode esperar? Vai ser então, uma readequação dessa globalização? A gente vai, como se fosse ajeitar alguns detalhes dela? E quais seriam as projeções e expectativas do mercado mineral? E vou expandir também para a indústria do petróleo também. O que a gente pode esperar para esse cenário? Habilita o seu... Então, antes de comentar, então, a sua pergunta, eu gostaria de voltar, até para perguntar para o Robertinho, né, porque a gente percebe que essa crise também ela vai afetar de forma diferenciada o setor mineral, né? Por exemplo, o petróleo, verdadeiro desastre, né? A queda fenomenal do preço do petróleo, essa despencada é terrível, né? Então, eu não sei
quais são as consequências. Eu andei lendo aí uns relatórios que, por exemplo, o minério de ferro aparentemente não sofreu tanto, né? Porque uma coisa, tem uma curiosidade, parece que a siderúrgica, enfim, os altos fornos chineses, né, não podem parar, né, certo? Então, se parar ali, tudo mel, né, você não consegue mais fazer o negócio funcionar. Então, com isso, a produção de aço tem continuado na China. Outra curiosidade interessante, porque o Robertinho falou do ouro, né, que hoje é um item da primeira importância nas exportações, o ouro parece que vai muito bem, né? Certo? O ouro é uma maravilha, né? Então, isso também tem a ver com a crise, né? A gente tem que entender isso, porque essa fuga de capitais, né, que está havendo hoje, que está desesperado indo para o dólar, também outro item, né, que escolhido é o ouro, né? Então, tem uns que acabam saindo ganhando nessa brincadeira, né, da crise. Mas eu entendo que isso, obviamente, o panorama é muito crítico, mas é interessante explorar essas diferenças entre distintas atividades, né? O cobre, por exemplo, é outro lá que deve estar sofrendo horrores. Enfim, então, porque justamente tem uns que estão mais vinculados a certos setores, etc. Tem que entender um pouco como é que a indústria, enfim, a mineral se vincula ao restante da economia. Isso é muito interessante para a gente tentar analisar essas consequências. Agora, sobre a pergunta, né, eu já dei um pouco entrei nela e falei que, né, que vai acontecer, né? Um pouco a gente pode detalhar isso. Primeiro, a gente falou questionamento da globalização, né? A globalização está sob crítica, etc. E tal. Já vinha antes com o Trump, né? Sejamos sinceros, que não é um problema só do coronavírus, já vem de antes, né? Tem um problema importante e as cadeias produtivas, quer dizer, a organização hoje da produção industrial em escala internacional, com essas cadeias produtivas globais, elas que estão também sob cheque, né? E a gente viu que essa questão da saúde, por exemplo, quando a gente começa a perceber, o Brasil precisa fazer tal remédio, bom, só que os insumos, bom, o remédio lá do Bolsonaro, né? Só que os insumos são todos importados. Então, cadê a indústria? Como é que ela toca? Bom, e aí, como é que os respiradores? Bom, os respiradores vêm todos da China, né? Bom, então, a gente percebe que para setores, atividades estratégicas, né, a gente está na mão, né, de fornecedores internacionais. E isso nos cria uma tremenda de uma vulnerabilidade. Nesse contexto de crise, tudo isso começa a ser questionado, né? Até que ponto isso vai funcionar, vai acontecer. O que a gente percebe também é que a China, por mais que ela tenha passado, né, pela doença, né, aparentemente com muito menos morte que outros países, que agora é o Brasil, né, a economia chinesa está sob impacto de todas essas coisas e provavelmente ela não vai retomar o mesmo nível, né, de produção industrial, que é o setor-chave aí para importar commodity, do que tinha antes. Isso a gente tem clareza, né? Então, tem uma série de questões que estão sendo colocadas. E tem uma questão de reorientação, né, do desenvolvimento para a sustentabilidade, porque a gente sabe, né, que enfim, aí as discussões sobre mudanças climáticas, as decisões, a Conferência de Paris, tem que se esboçar uma transição energética para as energias renováveis, para a sustentabilidade. E isso também tem demandas muito profundas em termos de, por exemplo, o setor de, obviamente, petróleo e energias fósseis, né, vai durar, mas vai diminuir de importância, e outros setores vão adquirir muito maior importância. E isso também deve ter implicações nas demandas de matéria-prima, porque, obviamente, né, o lítio, né, certos metais vão adquirir uma
projeção, já tem, e provavelmente vem adquirir mais daqui para frente. Então, isso tudo precisa ser entendido, né? E temos que ter uma inteligência para olhar esse futuro, o que está acontecendo e ir nos preparando, né? E eu também, completando com o que eu tinha dito antes, eu acho que a economia da região vai ter que, principalmente do Brasil, que é um país grande, vai ter que se tornar mais autossustentável, ela vai ter que viver mais fechada, né, de certa forma, e isso vai ter implicações no comércio, na indústria, etc. E tal. Então, tudo isso tem que ser analisado, explorado, né, na base de cenários, para a gente ver para onde vamos. Né? Professor Roberto, no Brasil, como é que o senhor vê tudo isso? O áudio. Só complementar alguma coisinha só da fala do André, para dizer que é verdade, André, as commodities têm diferentes histórias, mas se você pegar o preço dos commodities, dos metais, né, e você mencionou alguns, exceto o ouro, todos tiveram uma queda, né? Mas comparado com o petróleo, não dá para comparar. Né? Os preços dos metais eles sofreram uma queda, mas não são quedas drásticas. E quando você vê o comportamento do preço desses metais atualmente, eles estabilizaram e alguns até mostram uma pequena tendência de aumento, o que é diferente da questão aí do petróleo. Né? Voltando para a sua questão do pós-pandemia, né, o Igor, bom, nós voltamos recentemente da grande feira de exploração mineral e mineração chamada PDAC de Toronto. É uma feira que une na ordem de 25 mil participantes, né? Ela é enorme, anual, e é onde que você percebe o termômetro do setor mineral, né? Se está indo bem, se não está indo bem, etc. O Brasil foi com toda uma delegação de representantes do governo e representantes do setor privado mineral, foram 95 pessoas, isso tudo liderado ou coordenado pela DIMB. Né? E foi constante a percepção naquele momento em que já coronavírus começava a acenar, né, como um problema, de que os investidores estavam procurando novas alternativas, principalmente para metais de base, para ouro, manganês, o lítio, né? E que o Brasil poderia ser o novo alvo para investimentos, né? Muito em razão de mudanças no marco regulatório, a questão da criação da ANM, a ANM, Agência Nacional da Mineração, né? A segurança jurídica, infraestrutura, e etc. Né? Havia até, ou há até, ou não havia, uma expectativa de investimentos entre 2020 e 2024 no setor mineral da ordem de 32,5 bilhões de dólares. Né? Aí a crise se torna mais aguda. E aqui a gente já discutiu os impactos que ela tem, tanto em nível mais global e mais especificamente no setor mineral, né, e suas implicações aqui para o Brasil. Mas o interessante é de que eu tenho assistido vários webinars com empresários do setor mineral, inclusive um hoje à tarde, né? E os líderes das empresas do setor mineral, eles têm transmitido perspectivas positivas, mesmo com a questão da crise e os efeitos pós-pandemia, eles estão colocando uma perspectiva positiva para a retomada de investimentos. Porque a mineração, por natureza, ela é de longo prazo, os investimentos são de longo prazo, né?
foi acenado o fato de que os novos projetos, seja de abertura de minas, né, ou projetos ainda em estágios de viabilidade econômica, que estão ocorrendo na Bahia, no Pará, no Ceará, né, eles serão mantidos. Então, eles passaram, apesar dos pesares, ainda um quadro de um otimismo relativo, né? O que é bom. O setor mineral ele é talvez mais resiliente em termos de crise, porque ele está acostumado a crises, ele está acostumado a passar por crises, né? Veja as recentes, né? Então, ele já tomou uma série de medidas em relação às crises que já passou, né? Do ponto de vista do pós, na cadeia produtiva, de novo, os projetos de exploração mineral, acho que esses vão esperar um pouquinho mais, aqueles que trabalham com exploração mineral, acho que 2020 não vai ser um bom ano. Existem ainda operações em nível de brownfield, aquelas operações que estão com um relativo bom conhecimento geológico, e já com minas em operação, e etc., né? Nesse período pós, também espera a ação do governo, né? A ação do governo, principalmente do Ministério de Minas e Energia, que já tem agido no sentido de diminuir a burocracia dos processos minerários. Esse é um grande gargalo, né? Que todo o setor mineral reclama, é algo que a agência está procurando resolver, o retorno e até a melhora, né, na qualidade dos leilões das áreas disponíveis para a exploração mineral, que é feita também pela ANM, e esperamos investimentos em infraestrutura. Nós estamos falando no pós. E agora, numa escala um pouco diferente, né, as relações de trabalho nas empresas acho que devem mudar após pandemia. O home office, né, estamos acostumados agora a fazer o home office, inclusive atividades de ensino remoto, né? A Unicamp está passando por isso, todas as universidades estão passando por isso. Isso vai reuniões, home office. Então, isso talvez é uma das consequências do nosso hábito rotineiro e das empresas. Óbvio, novas práticas na área de saúde e segurança dos trabalhadores, a questão do setor mineral, tanto em minas subterrâneas como em minas a céu aberto, um trabalho mais informatizado e robotizado, né? Diminuindo. Não estou conseguindo ver as coisas aqui. Mas a minha outra pergunta, que já vai na linha do que o pessoal falou, que eu estava falando, como pensar em incentivar a produção brasileira, considerando que o mercado mundial vai estar em crise, né? Então, o consumo vai ser mais baixo, e se isso não deveria, então, ser associado com práticas de incentivar o consumo interno, criar uma demanda interna dentro do país, para estimular a produção interna, e aí a gente começar a incentivar isso. Essas são algumas das dúvidas que acho que talvez possa ajudar. Essa é para você, André. Bom, vamos tentar aqui, né, responder esses desafios. Primeiramente, né, sobre a questão do desenvolvimento sustentável, né, e a questão da transição, né? Eu acho que a gente tem que perceber que o mundo é muito desigual, né? A gente colocando aqui na nossa perspectiva aqui de país em desenvolvimento, tem muita gente ainda para ser integrado, né? Aliás, uma pergunta se junta à outra nesse aspecto, né? Então, isso tem implicações na demanda mineral. Por exemplo, você vai ter que construir ainda no Brasil toda uma infraestrutura habitacional, as pessoas moram em condições péssimas. Um dos problemas que está acontecendo hoje, né, com o coronavírus, justamente que está se espalhando agora, chegando nas favelas, né, e as pessoas vivem todas amontoadas em condições malsanas. Então, a gente está descobrindo uma coisa óbvia, que já sabia, mas enfim, tem que saber, é que existe uma parcela
muito grande da população brasileira que vive em condições impróprias, né? E que precisa, né, melhorar a habitação. Isso demanda, a habitação vai exigir, né, muitos recursos minerais, aí, ferro, aço, cimento, etc. e tal, né? Vidro e tudo mais. Então, não pensem que aqueles produtos tradicionais, né, não vão deixar de existir de um dia para o outro. Mesmo que tenha uma orientação para o desenvolvimento sustentável, provavelmente a gente ainda tem que passar por uma fase aí do desenvolvimento que a gente não passou, né, onde vai ter uma inserção da população, né, a satisfação das necessidades básicas dessa população, e isso tem uma demanda, sim, considerável por metais e energia, etc. E tal, né? Então, vamos perceber aí, a infraestrutura de esgoto que precisa ser construída, etc. E tal, tudo isso são grandes demandas e que isso implica em grandes volumes de investimento que precisam ser realizados para atender essas necessidades. E, portanto, não vamos deixar de precisar dessas matérias-primas mais tradicionais. Mas a gente também tem que olhar para o futuro, né? Então, tem uma questão de transição para um novo padrão tecnológico. Então, a gente está vendo, né? Aliás, por exemplo, né, a gente está percebendo que a rede ainda não está funcionando muito bem, né? Então, precisa também ter investimentos nessas novas tecnologias, que elas têm demandas, né, por minerais diferentes, né? Sobre a sustentabilidade também, um dos lemas hoje que tem sido colocado é a questão da economia circular, né? Então, é provável, né, que a gente caminhe também para uma economia de maior reciclagem, né, então, provavelmente a gente vai passar por um período, digamos, ainda de construção da infraestrutura que vai demandar recursos, mas aí depois a gente vai transitar para um modelo, provavelmente, de uma economia mais funcionando em círculo fechado, se reciclando, etc. e tal, né, onde a demanda por minerais irá cair, né? Então, isso é normal que aconteça, e provavelmente vai acontecer de uma forma mais acentuada. Tem a questão que eu já tinha comentado, que também a mudança da composição da demanda vai ser importante. Então, por exemplo, um dos materiais que tem sido muito utilizados são os plásticos, né? E eles têm substituído, inclusive, vários dos recursos minerais, né? Então, né, por exemplo, cobre, etc. e tal. E isso, provavelmente, o plástico hoje está sendo banido, né? Certo? Então, essas mudanças de comportamento, etc. e tal, também vão ser muito importantes no futuro. Então, a gente tem que se preparar para essa transição. O Robertinho falou que uma importante produção mineral é a água, né? A água mineral, né? Isso. Bom, a água é um recurso mineral absolutamente estratégico para o futuro sustentável. Então, talvez o que a gente dá valor hoje, né, não seja o que a gente vai dar mais valor no futuro, né, dadas essas mudanças na própria sistema produtivo, etc. e tal, que necessariamente vão ter que ocorrer. No caso brasileiro, eu enfatizo, eu acho que dos países latino-americanos, né, é que a gente vai ter dificuldade de crescer da mesma forma como crescemos extrovertidamente, né, exportando muita matéria-prima e importando, né, muito produto industrializado. Essa trajetória ela está se tornando meio que inviável hoje pelas transformações da economia mundial, e eu acho que então a gente pode combinar essa transformação econômica que vai ter que ocorrer, né, de o país se fechar, com uma exploração maior do que é o mercado interno, que eu disse que precisamos construir infraestrutura, etc. e tal, que é uma demanda enorme social ainda que está colocada aí, enfim, econômica e social, e que vai permitir essa transição, né? Bom, eu acho que o André respondeu muito bem. Eu não vou estender e nem repetir o que ele está dizendo, porque eu concordo nessa questão
de você incentivar o setor mineral vai muito em relação às ações também governamentais, e ela passa pela infraestrutura, né? O setor mineral precisa de infraestrutura. Veja só, para dar um exemplo, a estrada leste-oeste, né? A rodovia leste, o terminal leste-oeste, que é o pior, lá da Bahia, em que vai dar todo um escoamento adequado para o minério, né? Os bens minerais estão sendo produzidos, né? Isso é infraestrutura, isso promove o crescimento mineral. Veja, as empresas, elas, de certa forma, estão, apesar de todos os pesares e das dificuldades, elas estão preparadas. Vocês estão escutando aqui o uso, né? Sim, dá para escutar. Exato. Então, eles estão festejando a chegada da minha esposa. Então, as duas delas estão aí pulando, né? Enfim, sem dúvida que crescimento ele no setor mineral está associado às ações que o governo faz, né? Inclusive ações de tirar a grande burocracia que existe hoje no setor mineral. Esse é um outro gargalo, né? Que faz com que os processos não andem. O fator interessante que o André colocou é agregar mais valor à extração mineral. Quer dizer, hoje a gente exporta mais os concentrados, né? Mas não os elaborados, né? Então, a gente necessita aí de um avanço tecnológico no setor mineral também para agregar mais valor à sua produção. André, eu acho que talvez eu vá discordar só de uma forma minúscula do que você falou. Eu acho que ainda a dependência de bens minerais ela vai ser bastante longeva. Tá certo que uns podem perder atratividade, porém outros vão ganhar. E você deu um exemplo bastante interessante, que é da evolução tecnológica, né? À medida que a tecnologia avança, o impacto, isso também tem impacto nos bens minerais, né? O exemplo mais clássico hoje são os carros elétricos, né? Que causam um impacto na produção ou que incentivam a produção de lítio, níquel, cobalto, cobre, né? Hoje, um carro convencional ele tem menos cobre do que o próprio carro elétrico, na ordem aí de 5 a 8 vezes. Então, sempre teremos mais ou menos a grande dependência dos bens minerais, né? É a indústria das indústrias, né? Infelizmente, ela não tem visibilidade, André, porque ela está lá no início da cadeia produtiva, né? Aliás, esse é um dos grandes problemas hoje da mineração, é a pouca percepção da sociedade na importância dela, porque ela não vê, você não vai num supermercado para comprar um lingote de zinco, né? Um lingote de cobre, né? Você vai no supermercado para comprar o arroz, o feijão, etc., né? É isso que você vê, e isso você associa à agricultura, mas não associa ao início do processo lá atrás, né? Onde os insumos para fertilizantes foram necessários para que a agricultura pudesse, então, florescer, etc. Eu só queria colocar isso. Não, obrigado. Gostaria de agradecer, então, a participação de vocês. Eu vou agora para as perguntas. Pode falar. Só dar um fechamento aqui. Claro, fica à vontade. Você bateu na questão da pós-pandemia, né? Situação futura, tal. Eu só queria deixar algo aqui para reflexão. Que a gente, com essa experiência dolorosa que estamos passando, né? Sociedade como um todo,
a gente tem que ter consciência, e isso talvez seja uma lição, de que pandemia é uma emergência contínua e não um evento único. É muito improvável que essa seja a última epidemia global, né? É como, eu vou falar agora na linguagem geológica, né? É como aquelas comunidades que vivem perto de vulcões, né? Vulcão, ele vira e mexe, ele pode retornar à sua atividade, ou aquelas comunidades que estão ao longo de estruturas tectônicas que podem gerar terremotos, né? Mais cedo ou mais tarde vai ter. Então, a pandemia é a mesma coisa, né? É um evento que é contínuo, ele não é único, então é improvável que essa seja a última. E por não ser a última, eu acho que a gente precisa tirar e avaliar as lições que devem ser aprendidas para que a gente possa ficar preparado, né? Ou melhor, preparados para uma próxima vez. Não, muito interessante mesmo. Isso qual que foi a frase que o professor André, qual que foi a frase do professor Herrera que o senhor citou? É que crise é uma conjunção em chinês de risco com oportunidade, né? Acho que esse tem que ser o nosso lema de agora e sempre. Gostaria de agradecer, então, a participação de vocês. Eu vou abrir agora para algumas perguntas. Eu tentei separar as perguntas por alguns tópicos. Aí, à medida que quem se sentir confortável para responder, eu deixo em aberto para vocês. Eu acho que um pouco na última linha que o professor Roberto já adiantou, estava tratando um pouco, a Mariana Ferreira fez uma pergunta muito interessante, que ela pegou e falou assim: na atual situação do Brasil de pandemia, considerar prudente toda a indústria mineral deveria ser, deixa eu reformular, na atual situação que o Brasil se encontra, considerar toda a indústria mineral como uma atividade essencial seria correto? Será que não seria o caso da gente determinar alguns bens minerais, algumas substâncias específicas como essenciais e priorizar elas? Não sei se foi isso. Não, eu entendi perfeitamente, já estava esperando essa questão. Obrigado, Mariana, pela pergunta. Né? Olha, eu responderia da seguinte forma, mesmo porque essa resposta certamente não é única, né? Porque certamente pessoas vão ter visões diferentes. Então, eu vou dar a minha visão, que certamente não é a dona da verdade, é simplesmente uma visão de um profissional. Então, eu volto para a questão da essencialidade da mineração, que não é facilmente percebida pela sociedade. Mesmo se algo essencial lhe faltar à sua mesa, ela não vai ser percebida, né? A sociedade não vai perceber a influência da mineração dentro de algo essencial que lhe faltou. Né? Comida, por exemplo, né? Embalagem, por exemplo, enfim. Sabe por quê? Porque a mineração está lá no início, eu já falei isso e repito. Né? Na cadeia produtiva, ela está lá no início, então ela não é visível, ou claramente visível para a sociedade. Né? Isso é algo que o setor mineral está trabalhando muito para poder reverter a imagem da mineração e mostrar a sua essencialidade. Bom, em época de crise, aí é a pergunta da Mariana, né? Em época de crise como essa, a sociedade não sente falta da mineração a curto prazo. Agora, se o problema é colocado agora numa outra escala de tempo, né, em relação à crise econômica, se isso se prolongar, certamente pode haver falta de suprimentos básicos que são fornecidos pela mineração, né? Inclusive suprimentos que possam ser úteis para áreas essenciais da sociedade. A Mariana faz essa pergunta porque, recentemente, há um decreto governamental que inclui a mineração como atividade essencial.
E, da maneira com que eu vejo esse decreto, é de que ele tem, em primeiro lugar, a intenção de evitar esse impacto a longo prazo. Em segundo lugar, a mineração ela envolve uma série de outras atividades econômicas no seu entorno, né? E essas atividades dependem da própria mineração, então a sua parada gera problemas socioeconômicos. Então, eu vejo esse decreto também como uma forma de minimizar o impacto socioeconômico. Agora, veja, você distender a mineração num período de crise como essa, não significa distender a qualquer custo, né? Novamente, eu volto à questão de as coisas precisam ser feitas de forma responsável, com competência, certo? Seguindo os protocolos de segurança, e etc., etc. Dizer o que é essencial na mineração e o que não é essencial na mineração é uma pergunta que você tem que jogar isso no tempo. Tá? Acho que basicamente é isso que eu queria dizer. Se a Mariana queria ouvir se eu concordo com a questão que a mineração é essencial nesse momento, dentre os pontos que eu levantei, e com base nos pontos que eu levantei, a resposta é sim, Mariana. O senhor tem algo a comentar? Senão, eu dou encaminhamento para outra pergunta. Eu acho que eu não tenho nada a comentar aí. Acho que o Robertinho já respondeu. Agora, uma pergunta do Paulo Renato. Tendo em vista que a retomada da economia vai demandar as commodities, vai ter uma demanda por commodities, não seria o momento da gente utilizar esses recursos, ou seja, talvez até taxar mais esses produtos a fim de financiar a retomada do país? Eu posso responder aí? Eu acho que não é o momento de taxar mais. O momento de taxar mais as commodities é quando tem o ciclo de commodities, quando o preço está lá em cima. Agora, no momento atual, se você quiser taxar mais, pode inviabilizar muitas das atividades aí que estão acontecendo. A gente pode se perguntar por que um bem mineral paga mais ou menos, né? Uma taxa, isso faz sentido questionar, né? Por que o ouro só paga lá tão pouco lá de imposto, né? Mas, fora essas questões, eu acho que não faz muito sentido a gente pensar em aumentar hoje a tributação sobre o setor mineral, já que ele provavelmente está sofrendo. O Robertinho já comentou um aspecto importantíssimo para entender a dinâmica, principalmente das grandes empresas, né? Porque o setor mineral é heterogêneo, né? Tem a grande empresa, tem a média lá, e tem o garimpo e tudo mais. Então, cada um desses responde a uma lógica diferente, né? Mas se a gente pegar a grande empresa, ela está preparada, de certa forma, para essas oscilações. Isso faz parte da história do setor mineral, né? E, digamos, essa instabilidade dos preços, né? O que eu acho que talvez uma velha questão que se colocava lá antes, que é um pouco por que os preços não são mais estáveis, né? Eu acho que uma questão que eu acho que realmente você pode perguntar, como é que um setor econômico pode sobreviver a oscilações tão bruscas, né, e tão enfim, um sobe e desce dessa magnitude, né? Então, já se pensou em várias políticas para, né, estoques, enfim, tentar armazenar, para estabilizar a demanda, né? A gente pode até se referir na história brasileira ao que se fez com o café lá, né, na crise de 29, né? Então, o governo comprou café, né, para tentar, digamos, manter a atividade produtiva, né, do café, porque sem ela você ia desorganizar a economia nacional, né, porque estava toda montada em cima do café, né? Então, a gente pode pensar também que o setor mineral, se ele pudesse ter uma intervenção do Estado, né, não sei,
ou um certo sistema de regulação que estabilizasse os preços seria, sem dúvida, muito melhor para a atividade mineral, inclusive para quem depende dela, né? Imagina, o Robertinho comentou dos impostos arrecadados. Como é que fica uma prefeitura, né, que está lá, tem uma queda tão brusca, sendo que ela tem que pagar lá seus funcionários, etc. Enfim, então, como é que você usa esse recurso e dá uma certa estabilidade? Tudo são questões importantes da economia que precisariam ser melhor equacionadas no caso do setor mineral. Mas agora eu recomendaria mais uma tentativa de solução de longo prazo para dar mais estabilidade os commodities, né, minerais, inclusive, menos uma questão de aumentar a tributação hoje, porque eu acho que o momento não é o momento mais apropriado para pensar em aumento de tributação. Eu só queria concordar com a visão do André e Paulo Renato, talvez discordar da sua, mesmo porque o tributo principal da mineração, e eu já falei aqui na nossa conversa, é o CEFEM, né? E o CEFEM é algo que foi estabelecido e mudado há pouco tempo. Isso deu muita discussão no setor mineral até atingir ao seu formato atual. Se você, por exemplo, agora, só hipoteticamente, sugerir um aumento desse tributo, aí é que o setor mineral não vai produzir mesmo. Né? Aí que você vai ter problema no setor mineral. E eu vou complementar dizendo o seguinte, houve uma pesquisa, uma outra pesquisa, eu já relatei aqui uma pesquisa sobre o impacto, né, no setor mineral, mas há uma outra pesquisa, também de impacto, que ela mostra o seguinte, o primeiro impacto na situação atual de crise, sem dúvida, é a crise na demanda, né? Quer dizer, você não tem para quem vender, você não tem mercado, então você tem aí problemas na sua receita. Mas o segundo problema é o fator tributário. Segundo ou terceiro é o fator tributário. Exatamente isso. E você está indo, então, hipoteticamente, na sua visão, eu acho que até com boas intenções, claro, né? Querendo aumentar o tributo quando esse não é o momento. O momento nosso agora é encontrar soluções, o papel do governo é importante para a retomada do crescimento, retomada da demanda, para que o setor mineral possa, então, fazer o seu papel. Tempo, eu não vou conseguir. A gente tem várias outras perguntas, mas eu não vou conseguir fazer todas. Eu acho que muitas delas já foram respondidas, como a pergunta da Daniela Liune, ela perguntou com o preço do ouro subindo, quais as perspectivas para os próximos anos. Aí teve um outro apontamento do ferro também, com a estagnação do valor do ferro agora, mesmo aumento do preço da energia. Tem uma pergunta do Alberto Fogueiro, que acho que contempla essas duas, e acho que tem essa, e talvez uma última pergunta que é um pouco sobre bibliografia, para a pessoa se aprofundar no assunto e tudo mais, aí a gente pode encerrar com essa. A pergunta do Alberto é a seguinte: os preços do cobre e ferro são comandados pelo crescimento da China e Estados Unidos, construções e grandes obras. Já esses investimentos eles já estão em baixas e para o futuro a perspectiva é que para o futuro deve piorar. O ouro, por outro lado, já está numa alta histórica, seguramente comandada pelo medo da crise. Aí a pergunta dele, de fato, é o que esperamos para o futuro? O que podemos esperar para o futuro, quando os países que fizeram grandes reservas começam a vender para gerar caixa? Habilita o microfone. É difícil. A questão do ouro é completamente fora, né? É uma commodity aí que, na realidade, o uso industrial do ouro não é quase nada, né? Grande parte é para ficar acumulando ouro lá, e se a gente for ver a quantidade de ouro que existe aí acumulada no mundo, né? Enfim, é a chamada tesourização, né? Então, o pessoal guarda ouro. Bom,
Obviamente, a gente sabe pela história do ouro o que acontece, né? São esses momentos de crise, né? Então, por exemplo, no início dos anos 80, lá, né? Fim dos anos 70, quando você teve o segundo choque, aquele negócio todo, a inflação subindo nos Estados Unidos, subir a taxa de... Esse momento crítico é que corresponde a uma corrida, né? Para uma alternativa que é o ouro. Então, o pessoal vai lá e compra ouro. Então, o preço tende a subir. Quando a economia vai bem, né, o ouro, em geral, cai ou tende a crescer muito pouco. Então, é um péssimo negócio, né, para fazer aplicações, porque você tem só momentos muito críticos que você consegue, né, ganhar com ouro. E a gente está num deles. Então, a gente pode dizer que pior for o comportamento da economia, né, provavelmente melhor será a situação do ouro, certo? Mas a gente vai dizer que isso é desejável? Não creio que seja muito desejável. Então, agora, as demais commodities, elas estão associadas ao desenvolvimento econômico, industrial, e aí, né, trata-se de que a economia volte mais ou menos a funcionar. E esse é o futuro incerto que a gente está lidando, porque a gente sabe que a economia mundial, eu falei isso no início, ela está com um monte de problemas já acumulados, que já vem, e isso, provavelmente, a taxa de crescimento mundial é baixa, e a gente, foi dito aí que a China, né, a China se tornou um grande mercado, mas daqui para frente a China não vai ter mais esse papel que teve, né, provavelmente. Por quê? Porque a globalização está mal, essa tendência que você teve de jogar a produção industrial para a China, né, internacionalizar as cadeias produtivas, isso já está esgotado, né, e o futuro desse mercado chinês não é muito propício, né. Então, a gente tem que pensar que, lógico que vai depender de como é que a economia mundial vai se organizar, se vai ter outros mercados que vão poder emergir, etc. e tal, quais são as commodities que são mais consumidas ou menos, enfim, tudo isso é a discussão do Brasil, né? Porque o Brasil, como disse o Robertinho, produz muitos bens minerais, agora está se tornando um exportador de petróleo, né? Já em grande quantidade, e, ademais, a gente é um grande produtor do agrobusiness, né? Então, um grande produtor de commodities agrícolas. E a gente pode também estar jogando um pouco nessa diversidade para sofrer menos com esses altos e baixos do mercado internacional. Mas a questão, de qualquer forma, está colocada porque a crise está penalizando muito esses países exportadores de matérias-primas e nós somos um país grande exportador de matérias-primas. Temos que pensar uma forma mais consistente de sobreviver. E, como eu tentei mostrar no início, essa crise ela tem componentes financeiros, gravíssimos, problemas mais profundos, né? Hoje o capital, né, o investimento no exterior já não rende mais nada, né? 0% se você fizer uma aplicação, até juro negativo. Você está tendo uma tendência muito acentuada hoje no capitalismo de esgotamento dessa financiarização. Isso também tem a ver com o mercado das commodities, né? Essa financiarização que foi muito extensa e também agravou a instabilidade do preço das commodities. Então, essas transformações da economia mundial vão exigir, sim, que a gente repense bastante a forma de inserção das commodities, enfim, minerais no desenvolvimento. E eu acho que o Brasil ele tem essa perspectiva que tem esse mercado interno ainda para ser conquistado, essa infraestrutura toda a ser construída, que é muito grande, inclusive até para a própria atividade mineral, há uma carência enorme disso, e a gente tem ainda um caminho de desenvolvimento aí para ser percorrido, bastante intenso, que dá um horizonte muito positivo para o papel das commodities minerais, enfim, dos bens minerais e da indústria extrativa no horizonte aí de desenvolvimento do país.
Eu não tenho muita coisa a complementar, como acho que o André já cobriu bem a pergunta do Alberto. Eu só gostaria de fazer só dois comentários para fechar a minha parte, com base na fala do André. A primeira sem dúvida, né, o ouro sobe quando tem crises, né, ele serve como lastro econômico, né, mas a gente não quer ver o ouro subindo por causa de crises, né? É isso que a gente menos quer. Mas, a segunda coisa é que eu estou tirando o ouro da história, estou colocando os metais de base, por exemplo, que é o que o Alberto citou, né, cobre, chumbo, zinco. Eu acho que eu posso estar errado, eu não sou economista, mas o problema nosso hoje do setor mineral, o menor comparado com problemas estruturais da economia como um todo, com essa crise de demanda, não é o preço dos commodities. Eu acho que, dentre os problemas que hoje nós temos para o setor mineral, o preço dos commodities não é o crucial. Se a gente, de novo, só para finalizar isso, eu estava vendo isso ontem com colegas da DIMB, o comportamento do preço dos commodities durante os últimos meses, né? Cobre, chumbo, zinco, etc. Você vê uma queda, ok, mas não é uma queda tão drástica que seja um dos problemas cruciais que a gente está enfrentando aí no setor mineral. O problema é a economia global, a falta de demanda, não há problema de mercado, não tem para quem vender, com perda de receita, não é necessariamente, aliás, esse é um dos menores problemas. Mas, de novo, não sou economista e posso estar errado nessa minha área. Eu gostaria, e a última pergunta para encerrar não me lembro o nome do menino aqui, eu não estou encontrando. O Daniel Figueiredo, perdão, estava aqui na minha frente. Ele gostaria de saber se vocês, os palestrantes, são autores de livros e se vocês recomendam alguma bibliografia a respeito do tema, principalmente de economia mineral. Aí, se vocês souberem. Primeiro, André. Posso responder primeiro, André? Pode responder, por favor. Não, sabe por quê? Porque essa pergunta eu vou passar para você. Mas eu tenho que explicar. Né? Eu tenho que explicar ao colega. Eu trabalho mais na exploração mineral, trabalho com geologia econômica não é economia mineral, eu trabalho mais com processos que levam à formação de depósitos minerais, com implicações na exploração mineral, mais nos últimos 2 anos e meio, em que eu estou convivendo com uma segunda fase da minha vida profissional, que é interagir com o setor mineral privado por meio da ADIMB, razão pela qual tudo que eu falei hoje é resultado daquilo que eu acumulei de experiência, mas em pouco tempo, né? Em pouco tempo. Então, eu não sou autor de livros ou papers relacionados à economia mineral, me desculpe aí ao colega. Agora, quem realmente deve ter informações sobre isso é o nosso colega economista, o professor André. Aí eu passo para ele. Também eu vou dizer que não sou exatamente um especialista em economia mineral. Você sabe. Eu trabalhei muito tempo com energia, né? E meu conhecimento está muito ligado ao petróleo, que é um bem mineral parte, né? Tem umas características. Mas eu acho que sobre esse tema, né, da economia mineral, eu recomendaria hoje, eu andei lendo um trabalho muito interessante. A CEPAL, né, tem, como chama? Eu acho que eu falei, né, da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, né, ela tem um pensamento e tem um setor da CEPAL que trabalha com economia mineral, né?
e eles escreveram um livro que se chama Recursos Naturais, Meio Ambiente e Sustentabilidade, né? 70 anos do pensamento da CEPAL, que é muito interessante para analisar esse pensamento mais aqui da região, cepalino, né? Sobre a economia mineral, né? Que eu acho que a gente comentou até o professor Herrera, né? O professor Herrera, ele também trabalhou nessa linha dos recursos minerais e pensar também a questão do desenvolvimento, e ele também fez contribuições, e essas contribuições você, por exemplo, acha nesse livro, tem uma série de autores, né? Desde das teorias lá iniciais da CEPAL, lá, sobre a deterioração dos termos de troca, do Prebes, né, até o pensamento mais moderno sobre digamos, as transformações desse pensamento a partir dos anos 80, 90, que se chama o neoestruturalismo, enfim, aí você tem uma série de autores, e hoje a CEPAL também está se colocando como uma interlocutora aí do desenvolvimento sustentável, e tem uma preocupação muito grande com o setor mineral, né? Pensar o papel que tem o setor mineral para o desenvolvimento da região. Então, ali a gente pode achar alguns textos interessantes. Esse não é o único livro que a CEPAL produziu sobre o pensamento. Mas isso eu estou falando aqui da região, mas, obviamente, tem outros autores aí internacionais mais conhecidos que, né, a Radetzky, por exemplo, é uma que eu uso muito na minha Marian Radetzky, né? Ela é uma autora sueca, que é economista mineral, é uma referência fundamental, e ela tem um livro de 2006 por aí, que é uma tentativa de atualização do pensamento dela, que eu acho que é uma referência bem interessante sobre economia mineral também. Bom, acho que é mais senhores, gostaria muito de agradecer o nível do diálogo, respostas, conversas. Eu acho que foi muito enriquecedor e muita coisa a gente conseguiu entender, apesar do momento complexo, então a nossa compreensão da dinâmica tanto do mercado, tanto da indústria brasileira, mas ela é um pouco mais setorizada. No momento a gente vai conseguindo linkar vários campos e vai conseguindo ter uma abordagem mais geral da situação. Então, gostaria de agradecer a participação dos senhores. Desculpa qualquer imprevisto que tenha acontecido, né? Agora, nessa situação, até a internet talvez seja uma das principais formas de investimento. Pois é. Mas era isso. Caso os senhores queiram comentar alguma coisa, deixem aberto e aí a gente faz o encerramento. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de termos esse papo sobre esse tema atual, doloroso, mas atual, e a sua do IG, tem pessoas muito interessantes aí, com várias perspectivas, e é bom a gente poder ouvir, ter essa percepção de distintos olhares, que isso vai ajudar muito a enriquecer o debate aí, que é tão importante, né? Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns, Ivo. Não, só estendendo parabéns a vocês também, Ivo, Poliana e colaboradores. Isso. Gostaria de agradecer de novo, novamente, aos professores, ao pessoal que tem acompanhado a gente nas lives. A gente tem uma proposta de mais outros encontros também online, então fiquem atentos, acompanhando o site, e a nossa página no YouTube. Em breve a gente disponibiliza também esse vídeo para vocês poderem assistir quando puder, tá bom? Ótimo. Isso. Até logo. Valeu. Bom feriado a todos e se cuidem. Isso. Bom feriado também. É a hora do café. Isso.
Agora não é hora do café. Então, não é café, Michele, agora não é hora do café. Tá certo. Tá ótimo. Um grande abraço aí. Um grande abraço a todos, se cuidem.